Olá, catequizando! Olá, catequizanda! Aquele abraço muito carinhoso para você que nos acompanha por meio deste vídeo. Estamos aqui para mais um encontro catequético da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Encontro catequético para adultos. Hoje, mais uma vez, nós vamos trazer um assunto de extrema importância. De extrema importância para você aguçar cada vez mais a sua fé e caminhar firme e forte em busca da santidade. E para iniciarmos bem o nosso encontro, nós vamos invocar a presença do Espírito Santo de Deus, para que Ele nos ilumine, para que Ele preencha o nosso ser neste momento, para que nós possamos sair deste encontro transformados, fortalecidos pela Palavra de Deus, pelos ensinamentos que por aqui forem passados. Então vamos iniciar o nosso encontro invocando a Santíssima Trindade e depois fazendo a oração do Espírito Santo. Então vamos dizer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, eu não tenho dúvida alguma de que o Espírito Santo de Deus está comigo, está aí com você, independentemente de onde você estiver, Ele está nos iluminando, está nos dando forças para nós caminharmos em busca da santidade. Então, hoje nós vamos tratar com você, como eu disse, sobre um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre o sacramento da Eucaristia. Sacramento da Eucaristia. O sacramento mais importante dentre todos os outros da Igreja Católica. É o sacramento da Eucaristia. Enquanto os demais sacramentos, por meio dos demais sacramentos, Deus nos dá a sua graça, por meio da Eucaristia, Deus se dá a cada um de nós. Portanto, daí vem a importância do sacramento da Eucaristia. É o ápice da Igreja Católica, é o ápice da nossa fé, a Eucaristia. Então, como eu disse, um assunto de extrema importância e hoje nós vamos discorrer sobre ele aqui para você entender, compreender e entender, acima de tudo, que participar da Eucaristia é um dever de todos nós que que nos colocamos neste mundo como cristãos. A gente está aqui, durante os nossos encontros catequéticos, falando sobre os sacramentos. Então, no encontro passado, nós falamos sobre o batismo. Hoje, vamos falar sobre a Eucaristia, que muitos chamam de primeira comunhão. Depois, nós falaremos sobre o crisma, o sacramento do crisma ou a confirmação. Depois, vamos aos sacramentos da cura, a penitência ou confissão, unção dos enfermos e, por fim, os sacramentos do serviço, que é a ordem e o matrimônio, a ordem e matrimônio. Então, hoje vamos tratar com vocês sobre o sacramento da Eucaristia. E para isso, nós vamos fazer a leitura da Palavra de Deus, Vamos fazer a leitura do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, que está no capítulo 22, versículos do 14 ao 21, que diz assim a cada um de nós. Chegada que foi a hora, Jesus pôs-se à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes de sofrer, pois vos digo, não tornarei a comê-la, até que ela se cumpra no reino de Deus. Pegando o cálice, deu graças e disse: Tomai este cálice e distribuí-o entre vós, pois vos digo, já não tornarei a beber do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomou em seguida o pão e, depois de ter dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, também tomou o cálice, depois de cear, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Lindo, não é?
por meio desta palavra, nós percebemos que Jesus, ele dá a notícia aos seus apóstolos, aqueles que o acompanhavam, que ele iria partir. E todos nós sabemos, né, que foi a última ceia da qual Jesus participou com os seus apóstolos. E aí, ele instituiu, por meio dessa ceia, a Eucaristia. Ele falou, isto é o meu corpo, que é dado por vós, pegando um pedaço de pão. Quando ele pegou o cálice, ele disse, isto é o meu sangue, que é dado por vós. E ele pediu, evidentemente, aos apóstolos que distribuísse o seu corpo, o seu sangue, a todas as pessoas. E ele enfatizou, ele deu a ordem, fazei isto em memória de mim. Então é uma palavra muito importante que nos traz um ensinamento, né, grandioso. Jesus, né, dá o seu corpo a cada um de nós. Jesus derrama o seu sangue por cada um de nós. Por isso é necessário que nós tenhamos também internalizado no nosso coração que nós devemos nos doar, nós devemos colocar neste mundo, né, nos colocar neste mundo sempre a serviço dos nossos irmãos. Devemos nos doar, sermos instrumentos nas mãos de Deus para contribuir na construção do reino dos céus. Assim como Jesus fez. Ele se doou, deu exemplo, evidentemente, para cada um de nós, para que nós nos doemos também. Então, uma passagem maravilhosa, né? Uma passagem narrada no Evangelho segundo Lucas, Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Então, dando prosseguimento, nós queremos dizer, né, reafirmar aqui, que a Eucaristia é o grande sacramento da igreja. Então, quando você for às Santas Missas, evidentemente, participar da Eucaristia, você tem que ter a consciência de que aquele é o ápice da fé cristã. É um momento muito importante, relevante, e nós devemos, portanto, nos comportar com muito respeito e ter a consciência, evidentemente, da importância daquele ato dentro da liturgia. É o momento de entrega, é o momento em que Jesus Cristo se entrega a cada um de nós. Ele se entrega de corpo e entrega o seu sangue, ele entrega todo o seu amor, ele derrama sobre cada um de nós todo o seu amor, porque Jesus, evidentemente, esteve aqui e um dos mandamentos que ele mais enfatizou foi o mandamento do amor, do qual, né, eu posso dizer aqui até retificando, do qual emana todos os outros ensinamentos, todos os outros mandamentos deixados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a Eucaristia trata-se do próprio corpo, trata-se do próprio sangue, trata-se da própria alma, trata-se da própria divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o pão ali representado, né, é o corpo de Jesus Cristo. O sangue, né, dentro do cálice, né, depois da transubstanciação, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, torna-se o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E ali representa a própria alma, ou seja, a natureza de Jesus Cristo, né? Um homem bondoso, calmo, manso, humilde, amoroso, uma pessoa disposta a sempre fazer o bem, a acolher os necessitados, ir e curar, né, aquele que ia e curava os doentes. Então, a alma de Jesus, ou seja, as características do próprio Jesus Cristo. E Jesus, evidentemente, nós já estudamos aqui, né, Jesus é o próprio Deus. Então, a Eucaristia, ela trata da divindade também do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o próprio Deus. Então, Deus se faz presente diante de cada um de nós por meio da Eucaristia. Jesus se faz presente também, né, por meio da Eucaristia diante de cada um de nós. Então, a dimensão, a grandiosidade da Eucaristia é tremenda e nós, como cristãos, devemos compreender, devemos entender tudo isso. A Eucaristia ainda é a manifestação de amor presente nos sacrários, presente nos altares. Os sacrários, eles estão nas nossas igrejas e dentro do sacrário, Jesus Cristo está ali, cheio de amor, cheio, uma vontade incrível de derramar esse amor sobre cada um de nós. E muitas vezes, Jesus fica ali no sacrário, fica preso,
fica quietinho, ele fica ansioso para derramar o seu amor sobre nós, e poucas pessoas vão e se colocam diante do sacrário em busca desse amor. Poucas pessoas, infelizmente, vão, de repente, diante do sacrário para expor os seus problemas, para expor, as suas angústias, de repente para agradecer, para que Jesus derrame todo o seu amor, derrame o algo mais precioso que ele pode oferecer a cada um de nós, que é o seu amor. Então Jesus, ele está presente nos sacrários das nossas igrejas e ele está presente também nos altares, quando da Santa Missa, quando da realização da Santa Missa. E independente se é no sacrário ou se é no altar, Jesus, ele está evidentemente sempre disposto a derramar o seu amor sobre cada um de nós. Um dia eu ouvi uma expressão, nós temos muitos sacrários cheios de Jesus Cristo, mas vazios de pessoas, ou seja, as pessoas, elas não buscam se colocar diante dos sacrários que existem em cada igreja cristã para permitir que Jesus derrame o seu amor. Então você que me vê, você que me ouve neste momento, você que participa desse encontro, vá à igreja, verifique lá onde é o sacrário, se coloque de forma respeitosa diante do sacrário. Ali está Jesus sacramentado, desejoso para derramar o seu amor sobre você e transformar a sua vida. Pense nisso porque é algo muitíssimo importante. Jesus disse: permaneceis em mim, porque sem mim nada podeis fazer. Então Jesus deixa muito claro aqui que nós precisamos dele. Nós precisamos da sua luz, nós precisamos da sua força, nós precisamos que ele conduza a nossa vida em todos os aspectos. Nós precisamos permitir que Jesus faça parte da nossa vida. Portanto, ele diz: permaneceis em mim, porque sem mim nada podeis fazer. Tudo que ocorre, tudo que nós construímos na nossa vida, tudo que nós fazemos aqui nesta terra é por força divina, por força de Jesus Cristo. Sozinhos, nós não somos capazes de fazer nada. Somos seres em construção, somos seres dependentes, somos seres frágeis, falhos e necessitamos muito da força do nosso Senhor Jesus Cristo. Necessitamos da ação do Espírito Santo agindo em nós e necessitamos também desse Deus lindo, maravilhoso, misericordioso que cuida de cada um de nós. E Jesus, ele deixa muito claro: sem mim nada podeis fazer. E é por meio da Eucaristia que você se encontra de forma mais intensa, que você se coloca em intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí vem alguns questionamentos. Como isso é possível? Jesus permanecer em cada um de nós. Se ele partiu, todos nós sabemos, Jesus foi preso, foi crucificado, foi morto, depois ele ressuscitou e depois ele subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas como é possível, então, ele estar aqui junto de nós se ele partiu? Se nós deixamos de vê-lo, nós não podemos mais ver Jesus como os discípulos de Jesus o viram, como os apóstolos caminharam com ele. Nós não temos este privilégio. Então, como que Jesus se faz presente entre cada um de nós? Se nós deixamos de ouvir a sua voz, se nós deixamos de partilhar a mesa com ele. Como? Por meio, nós podemos, sentir a presença de Jesus. Nós não podemos vê-lo, mas nós podemos sentir a presença de Jesus Cristo quando nós temos fé. Nós acreditamos nos milagres de Jesus Cristo. Nós colocamos em prática os seus ensinamentos. Nós entendemos qual foi a razão, qual foi o motivo que Jesus veio até este mundo para se doar, para morrer na cruz em benefício de cada um de nós,
para que os nossos pecados fossem perdoados e para que nós tivéssemos o privilégio de termos a vida eterna. Só que para isso acontecer, nós devemos permanecer com Ele e Ele conosco. E isso acontece quando nós participamos da Eucaristia, quando nós nos consagramos a Jesus Cristo, quando nós nos entregamos a Ele e permitimos que Ele, evidentemente, conduza a nossa vida. Então, eu posso não ver Jesus, mas se eu tenho fé, eu posso senti-lo, eu posso sentir a sua presença, eu posso perceber as graças derramadas em nossa vida, as obras de Jesus Cristo, as obras de Deus na nossa vida. Para isso, basta ter fé e confiar que Jesus quer sempre o melhor para cada um de nós. Jesus, ele passou por aqui, sempre fazendo bem, sempre derramando amor por onde ele passou. Jesus nos deixou inúmeros exemplos, inúmeros ensinamentos sobre como cada um de nós deveríamos proceder ou devemos proceder neste mundo. E Jesus, ele, além de fazer o bem, ele disse: estarei convosco até os fins dos tempos. Ou seja, todos os dias. Ele partiu, mas ele está conosco até os fins do tempo. Amoroso, bondoso, sempre procurando fazer o bem a cada um de nós. Só que para isso, como eu disse anteriormente, é necessário permitir que ele faça morada no nosso coração. É necessário permitir que ele faça parte da nossa vida. É necessário permitir que ele conduza os nossos passos, para que ele possa, assim, iluminar o nosso caminho e cuidar de cada passo que nós dermos neste mundo. Assim, nós vamos encontrar a paz e a felicidade de que tanto precisamos, neste mundo. Então, tá aí, a Eucaristia, a Eucaristia. O corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que permite esta comunhão, esta união entre a pessoa, entre mim e Jesus Cristo. Essa comunhão, essa união que deve ser sólida, de forma que nós tenhamos intimidade com Ele e possamos, assim, sentir intensamente a sua presença ao nosso lado em todos os momentos. Então, como eu disse lá no início deste encontro, foi por meio da ceia, da Santa Ceia, da ceia eucarística, que Jesus Cristo, o próprio Jesus, instituiu a Eucaristia. Ele reuniu, conforme nós fizemos a leitura para vocês, do Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, do 14 ao 21, Jesus, ele reuniu os seus apóstolos e disse: esta será a última ceia, a última refeição que eu farei com vocês. E lá ele entregou o pão e entregou o vinho e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, isto é o meu sangue que é dado por vós. Então Jesus já estava anunciando ali a sua partida, porque Jesus já sabia por tudo que ele iria passar. Mas antes de ir, ele deixou a Eucaristia. Ele instituiu a Eucaristia para que nós possamos, assim, ter sempre a lembrança, ter sempre a memória do que Jesus fez por cada um de nós. Mas essa lembrança não é apenas do momento em que Jesus fez milagres, dos momentos em que Jesus foi humilhado, maltratado, dos momentos em que nós percebemos Jesus crucificado, depois dele morto. Não, essa memória que Jesus fala, fazer isso em memória de mim, essa memória remete ao fato de que, se nós participarmos da Eucaristia, nós teremos a oportunidade de renovar a presença de Jesus Cristo em todos os momentos da nossa vida. Então, quando eu participo da Eucaristia, quando eu recebo Jesus sacramentado, eu estou, na verdade, relembrando, trazendo de volta toda a energia, toda a força, eu estou atualizando a energia positiva deixada por Jesus Cristo. Daí vem a importância
de nós participarmos das Santas Missas e podermos comungar, ou seja, receber Jesus sacramentado. A Igreja Católica, ela preconiza que todo cristão, ele deve participar da Santa Missa no mínimo uma vez por semana, de preferência no domingo. Se ele não pode no domingo, aí ele pode, evidentemente, participar da Santa Missa no sábado à noite, porque é a mesma liturgia, sábado à noite e domingo. Agora, se nós temos a oportunidade, se nós temos a condição de participar das Santas Missas, mais vezes, todos os dias, ou vários dias durante a semana, nós temos a oportunidade de receber Jesus sacramentado e nós temos a oportunidade de atualizar esse mistério que é a Eucaristia no nosso coração e fazer com que Jesus Cristo se torne cada vez mais presente, se torne cada vez mais intenso na nossa vida, cada vez mais intenso no nosso coração. Daí vem a importância de cada um de nós participarmos das Santas Missas. E é evidente que aí na sua cidade, que aí no seu bairro, na sua comunidade, tem lá uma igreja, tem lá um sacerdote, você tem a oportunidade de participar da Santa Missa. Basta você querer ir até o templo sagrado e se colocar diante do Senhor. Isso aí é muito fácil, basta querer. Eu tenho falado muito isso. Basta querer para a coisa acontecer. Quando quer, acontece. Ok? Aqui eu trouxe novamente, só que agora aqui tirado do Evangelho segundo Marcos, 14, 22 a 24. Durante a ceia, Jesus tomou o pão e depois de o bendizer, partiu-o e deu aos discípulos, dizendo: Tomai, isto é meu corpo. Em seguida, Jesus tomou o cálice, deu graças e apresentou-o aos seus discípulos, dizendo: Isto é o meu sangue. Então, nós temos, como eu enfatizei anteriormente, o pão, que representa o corpo de Jesus Cristo, e nós temos o cálice com vinho. Nós temos o vinho que representa o sangue de Jesus Cristo. O sangue derramado por cada um de nós. O sangue que nos livrou de todos os pecados. O sangue que nos deu a vida eterna. E ele enfatiza: fazei isto em memória de mim. Então, todas as vezes, querido catequizando, que nós participamos da Eucaristia, nós temos a oportunidade de atualizar no nosso coração, na nossa vida, o mistério de Jesus Cristo. Nós temos a oportunidade de fazer com que Jesus esteja intensamente no nosso coração, na nossa vida. E é importante destacar aqui o momento em que há a consagração do pão e do vinho, ou seja, a consagração das partículas pelo sacerdote. E nós chamamos esse ato de transubstanciação, ou seja, é a transformação do pão, ou seja, das partículas que estão ali no corpo de Jesus Cristo, é a transformação do vinho no sangue de Jesus Cristo. Então, este momento, é claro que é realizado ali pelo presidente da celebração eucarística, o sacerdote, o presidente da Santa Missa, ele faz a oração e ele pede ali que o Espírito Santo de Deus derrame a sua graça e ocorra ali o milagre, ou seja, aquele pão, aquele vinho é transformado no corpo e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela matéria, que é o trigo, que é o pão, transforma-se no corpo de Jesus Cristo, ou seja, muda a natureza. Aquele vinho, aquela matéria, o vinho, transforma-se no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. A aparência continua a mesma. Então, nós continuamos enxergando ali a mesma aparência, só que a substância não é mais a mesma. A natureza não é mais a mesma. Depois da consagração, há o que nós chamamos de transubstanciação, essa transformação, e ali não se faz mais presente apenas o pedaço de pão, o trigo,
e o vinho, mas sim o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente pode destacar aqui alguns exemplos para vocês. Por exemplo, na multiplicação dos pães. Jesus estava no monte, Jesus estava reunido com aqueles que o acompanhavam, havia várias pessoas que receberam seus ensinamentos e essas pessoas elas seriam liberadas para ir embora. Aí os apóstolos disseram, Jesus, se eles forem, eles vão desfalecer pelo caminho. Por quê? Eles estão aqui conosco há muito tempo, estão com fome e nós precisamos dar-lhes alimento. E aí todos vocês vão se recordar que Jesus fez um milagre da multiplicação dos pães. Jesus multiplicou tanto os pães que sobraram ainda 12 cestos, alimentou todo mundo e sobraram 12 cestos de pães. 12 cestos de pães. Então, Jesus fez um milagre ali, mas o pão, que era matéria, o pão, que era matéria, continuou sendo o pão. Houve apenas a multiplicação. Então, tinha a mesma aparência, tinha a mesma matéria. Na bodas de Caná, naquele momento em que Jesus e Maria participavam de um casamento, Maria, a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, atenta que era, ela percebeu que o vinho estava acabando. E aí ela chamou o seu filho e discretamente pediu a ele que fizesse ali um milagre. Aí Jesus diz, mulher, a minha hora não chegou. Mas Maria insistiu, pediu, e como bom filho que era, Jesus fez um milagre. Ele transformou água em vinho. Então ali, a matéria que era água, ela mudou, porque a água transformou-se em vinho. Mudou também o que? A substância, porque antes era água e depois era o vinho. Já na Eucaristia ocorre uma transformação, muda-se apenas a substância. Então, quando transforma-se, quando há a transformação do pão no corpo de Cristo, do vinho no sangue de Jesus Cristo, ali a gente nota que a substância mudou. A substância no altar, naquele momento, não está mais ali um pedaço de pão e um pouco de vinho, mas como eu enfatizei antes, está o corpo de Jesus Cristo, está o sangue de Jesus Cristo. Esse milagre, que é o ápice dentro da Igreja Católica, é o ápice da nossa fé. E não há explicação. Se nós formos tentar entender o que acontece, nós não vamos conseguir. Nós devemos ter fé, nós devemos acreditar. E naquele momento em que o sacerdote, ali no altar, ele invoca, ele faz a oração pedindo ao Espírito Santo para que promova o milagre ali, ele está evidentemente representando o próprio Jesus Cristo. É como se Jesus Cristo estivesse ali dando, igual aqui nesta foto, o seu corpo e o seu sangue a cada um de nós. É um momento lindo, maravilhoso, do qual todos nós devemos ter consciência sobre a sua importância. É um momento em que nós devemos fazer de tudo para participar, para ficarmos abastecidos da presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui eu coloquei nessa foto um sacerdote, então aqui ele fez a consagração e ali ocorreu a transubstanciação e o sacerdote é como se fosse o próprio Jesus Cristo, oferecendo a nós o seu corpo e o seu sangue, para que nós sejamos alimentados com toda a sua graça. Lindo, maravilhoso. Então, o sacramento da Eucaristia, ele dá força a cada um de nós. Ele é o nosso melhor alimento. É a nossa força. Por isso, ele é importante. E você, evidentemente, deve buscá-lo incansavelmente. E por que eu digo que a Eucaristia é a nossa força? Porque, como eu coloquei aqui, ele é o remédio, ele é o sustento para a nossa vida. A Eucaristia, ela cura as nossas enfermidades. Quantas e quantas pessoas estão doentes, quantas pessoas estão passando por problemas de saúde e encontra na Eucaristia uma força sobrenatural
para continuar perseverando e transpor, né? Com o tempo acaba transpondo aquele momento difícil, acaba sendo curada. A Eucaristia, ela tira de nós os vícios. Qual é o seu vício? Qual é o algo que o faz pecar? É o que faz com que você, de repente, desagrade ao Senhor? Quando eu participo da Eucaristia, evidentemente, eu sinto cada vez mais forte a presença de Jesus, de Deus no meu coração, e eu tenho sim a capacidade de me desfazer de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Portanto, a Eucaristia livra-nos do pecado. Ela ajuda-nos nas lutas morais. Quantas e quantas vezes eu tenho a oportunidade de fazer aquilo que desagrada a Deus, de fazer aquilo que é errado, aí de repente eu tenho tudo para fazer, só que aí, né, há aquele conflito entre o poder fazer e o não fazer, o temor a Deus, ele vem à tona e nós deixamos de lado aquilo porque nós sabemos que nós vamos desagradar ao Senhor. Então a gente busca sempre agir dentro da moralidade, ou seja, fazer aquilo que é correto. E evidentemente a Eucaristia, ela ajuda-nos, né, nas lutas espirituais. Ela ajuda-nos nas lutas espirituais e ela acaba com as ervas daninhas, ou seja, tudo aquilo que pode trazer mal, que pode de repente trazer dor, trazer sofrimento ou de repente até nos conduzir para caminhos terríveis na nossa vida. Então, querido catequizando, querida catequizanda, participar da Eucaristia é importante na vida de todo o cristão e você, evidentemente, ao receber, né, esse sacramento, né, a primeira Eucaristia, você vai, evidentemente, poder participar e receber durante as Santas Missas Jesus sacramentado para que ele faça morada no seu coração. Então, a Eucaristia, ele é alimento, né? Ela é alimento, o sacramento da Eucaristia é alimento na nossa caminhada. Porque nós estamos aqui neste mundo, nós estamos aqui nesta terra e nós estamos em busca da santidade, porque todos nós somos imperfeitos, incompletos, todos nós somos pecadores e nós necessitamos da força do Espírito Santo, da presença de Jesus Cristo no nosso coração e das graças de Deus para sempre, né, estarmos de pé e caminharmos em busca da santidade, ou seja, sermos homens e mulheres cada vez mais perfeitos, cada vez mais santos. E essa busca incessante pela santidade, evidentemente, ela passa por meio do alimento da Eucaristia, ok? Então vamos para o próximo slide, que diz o seguinte: como nós devemos comungar? Então eu participo da Santa Missa, estou ali, aí tem um rito eucarístico e chega o momento, né, que cada um se coloca diante do altar para comungar. Como então eu devo me portar, né, como eu devo estar para comungar? Primeiro, eu tenho que estar, evidentemente, em estado de graça. Eu tenho que estar em condições para receber a Eucaristia. Eu tenho que estar com o coração manso, tranquilo. Eu tenho que estar em condições. Eu não posso, de repente, estar brigado com o irmão. Eu não posso, de repente, ter cometido um pecado, né? Um pecado horrível. Né? Eu não posso. Né? Eu tenho que estar em paz. Eu tenho que estar em condições de receber a Eucaristia. Eu tenho que estar em estado de graça. Porque se eu não estou em condições de receber e eu tenho consciência disso e me coloco ali na fila, né, da comunhão para receber a Eucaristia, eu estou contribuindo para a minha condenação, porque eu tenho consciência. Então é claro, né, quando há pecados mais comuns, né, durante a Santa Missa, tem o ato penitencial, né, há um rito, né, todos os nossos pecados ali são perdoados. Agora, quando nós temos aqueles pecados mais pesados, não basta o ato penitencial ali da missa. Eu tenho que confessar, né? Buscar fazer uma confissão, falar ao sacerdote aquilo que eu pratiquei ou aquilo que eu deixei de fazer que é pecado, né? Para que eu receba o perdão, né? Do próprio Senhor Jesus Cristo, porque o sacerdote, ao ouvir ali durante a confissão, ele está representando o próprio Jesus Cristo, que ouve, né, os nossos pecados, mas
devido ao seu coração amoroso, misericordioso, ele nos perdoa. Então você tem que estar em paz, em estado de graça, para poder receber a Eucaristia. Nós devemos também fazer jejum. Devemos fazer jejum de 1 hora. Né? E quem diz isso não sou eu, Marco Antônio, mas é a Igreja Católica. Exceção para tomar água e para tomar um medicamento, um remédio. Então, de repente, eu vou participar da missa às 9 horas, entendeu? Então, eu tenho que estar em jejum 1 hora antes, entendeu? Eu não posso, de repente, estar ali numa festa, né? De repente, eu comi, bebi, me fartei com as delícias que tinha ali e daqui a pouco eu saio e me coloco ali participando de uma Santa Missa e vou comungar. Né? Então, está errado, tem que ter jejum de no mínimo 1 hora. Eram 3 no passado, né? Passou apenas para uma hora. Então, é claro que água eu posso tomar e o medicamento, um remédio, também nesse intervalo. Eu tenho que ter também uma atitude corporal. Eu tenho que me colocar de forma respeitosa. Eu tenho que me colocar ali na fila, né, para buscar a Eucaristia de forma respeitosa, digna, né, porque eu vou receber Jesus sacramentado. Então eu não posso ir lá de qualquer forma. O meu jeito de andar, os meus gestos devem ser respeitosos. Devemos tomar cuidado também com as vestes, né? Principalmente as mulheres. Né? Então, se eu vou participar da Santa Missa, que tipo de roupa eu vou usar? É uma roupa digna de se ir à missa? Ok? Então, a gente percebe, infelizmente, muitas vezes, as vestimentas, né, de algumas mulheres que se colocam dentro da igreja para participar das Santas Missas, que, de repente, são totalmente, pelo menos ao meu ver, reprováveis. Né? Transbordam sensualidade e falta-lhes espiritualidade. Então, sabe, quando a mamãe falava, essa aqui é a roupinha de ir à missa, é uma roupa, sim, né? Uma roupa digna, né? É uma roupa decente da gente usar e se colocar ali diante do Senhor. Então você, mulher, tome muito cuidado com as suas vestes ao ir à missa. Nós devemos, né, ao se colocar para receber o sacramento da Eucaristia, a Eucaristia, nós devemos estar em estado de graça e ter ali uma disposição para viver uma vida santa. Não adianta, não basta eu ir e receber a Eucaristia, comungar, né, e depois continuar todo o rito, né, ali dentro da Santa Missa, e depois, quando eu saio da missa, o meu comportamento é totalmente diverso daquele que Jesus espera de cada um de nós. Então, eu tenho que manter um comportamento digno, eu tenho que manter um comportamento pelo qual as pessoas vão notar a minha santidade, a minha transformação. Porque Jesus pediu isso a cada um de nós, né? Levai o amor por onde passar, ajudai o seu irmão. E muitas vezes, né, as pessoas participam das celebrações eucarísticas e nem espera o padre terminar a missa e já estão indo embora, porque não sabem da importância que tem esse sacramento. E lá fora, né, não tem uma vida santa. Infelizmente, não tem, condições para praticar a humildade, o desprendimento das coisas materiais, não conseguem agir com discrição, não têm pureza no coração, não têm, evidentemente, um autocontrole para se conter, né, diante das situações difíceis, diante das situações adversas, não têm mansidão no coração, não têm a paciência necessária para se comportar neste mundo como um bom cristão. Então, você que me vê, você que me ouve neste momento por meio deste vídeo, pense nisso, tá? Então, aqui eu relatei, né, como nós devemos comungar. E aqui vem uma outra pergunta. Eu posso receber, né, ao comungar ali, né, quando eu vou receber a hóstia consagrada, né, Jesus sacramentado, eu posso receber a hóstia nas mãos? Houve um tempo que não, tá? Mas eu posso. Hoje, principalmente, devido à pandemia, se dá, né, se oferece a hóstia apenas nas mãos do fiel. Então, como que eu faço? Eu venho com a mão esquerda, a minha mão forte vem por baixo, eu estendo a mão e o sacerdote vai colocar
né, Jesus sacramentado na sua mão. Ou o ministro extraordinário da distribuição da Eucaristia vai colocar Jesus sacramentado na sua mão. E você, com a sua mão forte, vai pegar e vai levar à boca. Marco, mas não deve ser oferecida a Eucaristia na boca do fiel, né, dos fiéis? Até pode, mas o momento pelo qual nós estamos passando, né, por uma questão de higiene, por uma questão de segurança no aspecto da saúde, não se tem feito isso. Então, a hóstia consagrada, ela é colocada na mão do fiel e o fiel pega e leva até a sua boca, por uma questão de segurança. Uma outra pergunta, né? Uma outra pergunta que muitas vezes as pessoas fazem. Eu posso receber a hóstia nas mãos? Acho que aqui eu dupliquei o slide, né? Dupliquei os slides. Uma outra pergunta. Eu posso receber a hóstia de joelhos, né? Então tá aqui, eu não troquei, mas aqui você percebe uma senhora ajoelhada e recebendo do sacerdote a Eucaristia. Claro que sim. Tem algumas igrejas que têm até um espaço reservado, né, para aqueles que querem receber a Eucaristia de joelhos. Então o sacerdote vai lá, ou o ministro extraordinário da distribuição da Eucaristia vai até aquele local para oferecer. Então não há nenhum problema, não há nenhuma restrição. É claro que a maioria das pessoas se colocam na fila da comunhão e recebem, evidentemente, Jesus Cristo em pé. Poucas pessoas se colocam de joelho, tá? Mas eu espero ter deixado claro que nós podemos receber a Eucaristia nas mãos, né? Nós podemos também receber na boca, tá? O que seria o mais correto, mas por uma questão, né, de higiene, neste momento não está ocorrendo. Então, estamos a orientação para se dar, oferecer a Eucaristia na mão do fiel. E nós, né, podemos sim receber a Eucaristia de joelhos. Não há nenhum impedimento, ok? Nós falamos lá atrás, né, que quando ocorre a transubstanciação, o trigo, o pão, né, aquela partícula, ela é transformada no corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós falamos também que por meio da transubstanciação, aquele vinho é transformado no sangue de Jesus Cristo. Então nós temos duas espécies. Nós temos o corpo e nós temos o sangue. Então nós podemos comungar do corpo e podemos comungar também do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Então quando a gente ouve falar, eu comunguei em duas espécies, é porque, né, a partícula consagrada, ela é molhada, né, no sangue de Jesus Cristo, ok? E aí ela é ofertada ao fiel. Tá? Neste caso, leva-se diretamente à boca do fiel. Durante a pandemia, evidentemente, a Igreja Católica, né, não está fazendo isso por uma questão de segurança no aspecto da saúde. Tá? Mas quando há, né, a comunhão em duas espécies, então a partícula consagrada tem ali, né, o cálice, ela é molhada no sangue de Jesus Cristo, ok? E aí é ofertada ao fiel. E nós devemos, evidentemente, ter todo um cuidado, né? Ele tem um sanguíneo, né, que vai acompanhando para que molhe a partícula e o sangue de Cristo não caia no chão, mas sim no sanguíneo. Há todo um respeito, tá? Há todo um rito, uma sequência ali a ser seguida para oferecer a Eucaristia em duas espécies aos fiéis. E por que na maioria das vezes é ofertada apenas em uma espécie, ou seja, apenas o corpo de Jesus Cristo, a partícula consagrada? Porque quando há, evidentemente, uma missa numerosa, às vezes é inviável, né? Não é possível, a demanda é muito grande, né? E a gente fala até na questão da logística, né? Não dá para oferecer a Eucaristia nas duas espécies. Então a igreja, ela oferece a Eucaristia em tempos normais, ok? Nas missas festivas, né? Então quando há uma missa em que se celebra uma festa da igreja, aí sim, né, a comunhão é ofertada numa situação de normalidade em duas espécies, ok? Tanto é que neste momento, né, quando você vai receber a comunhão,
lá na igreja, né, a Eucaristia, é o corpo de Cristo, ou seja, apenas uma espécie. Tá? Mas de repente tem alguém que tem um problema de saúde, tem um problemas com glúten, não pode comer o trigo e tal. Como que essa pessoa deve agir? Ela deve conversar, evidentemente, com o sacerdote, explicar a ele a situação, e aí o sacerdote vai dar um pouquinho de vinho àquela pessoa e ela vai receber a Eucaristia da mesma maneira, da mesma forma. Então ela vai comungar numa outra espécie, que no caso é o sangue de Jesus Cristo, o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem? Tá? Prosseguindo, né? Após comungar, após receber a Eucaristia, eu devo retornar ao meu lugar, onde eu estava ali na igreja. E eu devo me colocar de forma respeitosa, de joelhos, né? De joelhos. Por quê? Né? É um momento de eu fazer uma adoração, é o momento de eu fazer um louvor, é o momento de eu pedir, né, uma intercessão de Jesus Cristo por alguma situação que eu esteja passando, é o momento para eu fazer também os meus agradecimentos por tudo que tem ocorrido na minha vida, por todas as graças recebidas. Porque esse momento, né, é o momento em que se dá a importância da ação de graças, né, de ação de graças após a comunhão. Então eu não posso, evidentemente, me comportar de qualquer jeito. E eu já falei e vou repetir, e infelizmente alguns fiéis, após receber a Eucaristia, deixam a igreja, vão embora. E a gente deve saber, tem que entender que a missa só termina após os recados, né? Após os recados, e depois do recado vem a bênção final. Então, as pessoas não esperam a oração final, as pessoas não esperam os recados, não esperam a bênção final e já se retiram. Então não dão, evidentemente, talvez por falta de conhecimento, a importância a esse sacramento maravilhoso, né, que Jesus deixou a cada um de nós. Então, após comungar, nós devemos nos colocar de forma respeitosa, adorar o Senhor, louvar, né, louvar o Senhor, pedir a Ele, né, que interceda a nosso favor e fazer agradecimentos pelas graças, pelas bênçãos derramadas na nossa vida. Portanto, é um momento importantíssimo. A Eucaristia, por fim, é um mistério, né, de redenção e santificação. Então, com as minhas forças humanas, não consigo entender todo o mistério envolto à Eucaristia. Mas, por meio da minha fé, eu tenho que entender que no altar, aquele pedaço de pão é transformado no corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que entender que aquele pouco de vinho é transformado no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E ao receber a Eucaristia, eu estou recebendo o próprio Jesus na minha vida, estou recebendo o próprio Jesus no meu coração. E tenho a oportunidade de renovar a minha força, de renovar a minha esperança. Eu tenho a oportunidade de fazer renascer dentro de mim todos os mistérios deste sacramento, que é algo maravilhoso, que é o ápice dentro da nossa igreja. Portanto, deem a importância que a Eucaristia merece. Deem a importância desse alimento maravilhoso que Jesus deixou a cada um de nós. Dê a importância a esse sacramento que faz com que Jesus esteja presente a todo instante, a todo momento da nossa vida, e faz com que com Ele nos dê a força necessária para continuar a nossa caminhada aqui nesta terra. Tudo bem? Tá? Então eu espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido. Eu espero que o Espírito Santo de Deus tenha feito você ser, por meio deste vídeo, transformado. Espero que você tenha aguçado cada vez mais a sua fé em busca da santidade. Estamos juntos numa caminhada em busca da santidade, que, como eu disse, somos incompletos, somos imperfeitos, e por meio da ação
de Jesus Cristo, da ação de Deus, da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós temos a oportunidade de amadurecer espiritualmente e buscar essa santidade tão almejada, tão desejada por cada um de nós, e Deus se alegra quando nós nos colocamos neste caminho. Nós vamos então finalizar este nosso encontro pedindo a Nossa Senhora Aparecida, pedindo a Nossa Senhora Aparecida que ela estenda o seu manto sobre cada um de nós e que, da mesma maneira que ela pediu a seu filho para que transformasse a água em vinho naquele casamento, ela possa também pedir a seu filho que interceda por cada um de nós. Que por meio da Eucaristia nós sejamos protegidos de todo mal, sejamos libertos de todo o pecado, que nós tenhamos sempre força, tenhamos sempre a vontade de querer se aproximar cada vez mais de Jesus, querer entender cada vez mais das coisas de Deus e desejar que a ação do Espírito Santo haja de forma mais intensa na nossa vida para que nós sejamos transformados e sejamos assim homens e mulheres, filhos e filhas dignos de serem chamados filhos de Deus. Para isso, vamos rezar uma Ave Maria. Vamos dizer: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Querido catequizanda, querido catequizando, obrigado por estar conosco até agora, e nós esperamos que você tenha compreendido tudo o que foi falado aqui. Esperamos que você tenha amadurecido o seu coração e aumentado a sua força, para que você possa caminhar em busca da santidade. Um forte abraço a você, e até o próximo encontro. Nós estivemos reunidos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um beijo muito forte a você e que Deus o abençoe sempre, sempre, sempre.